Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio das nossas conversas de guarda-chuva. Essas conversas sinceras, cheias de reflexões e dicas para você aí do outro lado e para a gente também. Fran, tudo bem com você? Tudo bem, Joyce, tudo tranquilo. Meio friozinho hoje, mas está bem gostoso. E por aí? Por aqui está tudo muito bem, a temperatura está boa e estou contente que a gente vai falar de um assunto que eu gosto bastante, que é sobre a busca por terapias e por um terapeuta. Para a gente começar esse bate-papo, eu queria saber como você chegou nas terapias. Nossa, essa é uma ótima pergunta, Joyce. Eu, assim, de faculdade, assim, colégio, eu senti uma curiosidade pelas linhas alternativas. Então, mapa astral, tarô, eram temas que eu achava assim, muito interessante, parecia uma coisa muito diferente. Mas, efetivamente, a minha primeira experiência com terapia foi fazendo um trabalho vocacional. Então, eu estava muito na dúvida do que fazer, tinha muita ansiedade de escolher a melhor profissão. E aí eu acabei conseguindo ali, na época, no colégio, que o meu pai levasse para uma psicóloga que fizesse, então, o trabalho vocacional. Foram 10 sessões. E eu achei muito interessante aqui a condução, as perguntas, as ferramentas, eu entendia muito bem. E isso me marcou, assim, porque depois de uns anos, acho que eu até já comentei em algum vídeo, depois que eu terminei um relacionamento muito sério, prestes já a um noivado, casamento, eu senti a necessidade de procurar algo. E aí foi quando começou efetivamente o meu caminho nas terapias. Aí eu já trabalhava, já tinha um pouco mais de informação, e aí eu comecei numa terapia da linha junguiana, fiz por vários anos, depois eu dei um tempinho, achei que estava tudo bem, dei um tempinho, mas aí comecei a estudar. Eu estudei reikis, depois estudei terapias integrativas, cromoterapia, e aí, né, você conversa com um, conversa com o outro e vai, e aí foi o caminho mais alternativo. Por fim, cheguei na radiestesia, que até me levou aí à formação, e também as constelações familiares, que eu posso citar que é um outro grande marco, porque quando eu fui fazer, né, para mim, eu me encantei com a ferramenta, e aí falei, não, isso daí é muito bom, quero saber mais. Então, começou bem lá atrás. E você, como é que foi? Nossa, Fran, você sabe que você contando a sua história de como você começou, eu achava que eu tinha começado a terapia num ponto, mas você me fez recordar que eu comecei muito, muito antes do que eu imaginava. Porque quando eu era criança, a minha mãe sempre frequentou centro espírita e ela acabava levando a gente. E no centro ela era trabalhadora e ela trabalhava na parte de cromoterapia. Então, eu acho que foi a primeira terapia que eu tive acesso, né? Aproveitando, obviamente, né, todo o envolvimento ali com o espaço, a gente também acabava fazendo o tratamento. E anos depois, né, por conta da minha famosa ansiedade, que às vezes as pessoas ficam bravas assim por terem a ansiedade ou por terem algum processo assim que precisa ser olhado um pouco mais de perto. Eu já tenho muita gratidão pela minha ansiedade, porque ela me abriu muitas portas, né? E a terapia mais tradicional, que foi a com psicólogo e tudo mais, foi por conta desse evento. Né? E dali em diante eu comecei a querer entender mais o que acontecia comigo. Eu sempre fui muito curiosa com o comportamento humano, tanto que no colégio eu ia muito bem nas aulas de biologia, porque aquilo me interessava muito, em saber como que tudo funcionava. E eu tive um semestre na escola
que eu tive aula de psicologia e eu me encantei, né? Isso foi no colégio ainda. E depois, quando estava para decidir faculdade, não faculdade, psicologia era uma das minhas opções, mas acabou que não se concretizou na época. Só que essa curiosidade pelo ser humano e por me entender principalmente, sempre me rodeou. Então, eu comecei em busca, né? Além da terapia mais tradicional, que a gente chama, né, aquela de consultório, eu também sempre tive interesse por mapa astral, assim como você, todas essas terapias que envolvem a parte energética. Então, comecei a me envolver mais, a estudar, a fazer as terapias, né? E algumas delas me encantaram, assim como aconteceu contigo. Eu falei, não, eu preciso multiplicar isso, porque isso é muito fantástico. Que foi o que aconteceu com a constelação sistêmica. Foi a primeira técnica que eu acabei estudando mesmo, com foco de profissão, de falar, não, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero levar isso para frente. Então, eu acho que foi há muito tempo atrás já essa minha relação com as terapias e que eu venho carregando até hoje. Eu acho que é um mundo que, conforme você vai olhando para o ser humano, você vai descobrindo mais oportunidades e mais jeitos diferentes de harmonizar tudo isso que nós somos, né? Toda essa baguncinha divertida que a gente é. E você sabe que você falou isso, e acho até legal comentar, porque do jeito que você falou, foi algo que aconteceu parecido comigo, e talvez com quem vai estar ouvindo, porque assim, a gente fala de terapias, e tem um leque de coisas, né? Você tem desde a terapia de consultório, que é com o psicólogo, e aí você vai ter a linha de trabalho, mas você vai ter terapia que você não fala nada, como a cromoterapia que você citou, como o reiki que você vai para receber. Então, tem muito a ver, eu acho, com o seu momento de vida, com a sua busca, e também essa palavra, ela ficou muito grande, na verdade, porque se você, sei lá, que nem no meu caso, que eu me interesso muito pelas terapias que ajudam na energia, né, nossa. Então, é um caminho. Tem gente que já tem um interesse nas energias, nas terapias que direcionam algo, né? Outras na reflexão. Então, aí a gente já começa a ver o grande leque que existem, como as massoterapias. Então, todo mundo nesse universo se conversa. Isso é bem legal, né? Porque acho que lá atrás eu não tinha essa percepção. Então, eu não conseguia imaginar que o tarô é terapêutico, que hoje é uma visão, né, que eu tenho muita clareza e a gente sabe de como é bom passar por isso. O mapa astral, ele traz para gente uma série de reflexões e muitas vezes as pessoas acabam talvez nem parando para pensar nisso, que tem muito a ver, que tem muita abordagem e que o grande lance é identificar o que mais faz sentido para você, que no momento vai ser uma coisa e depois lá para frente você vai acabar se encaixando e se adequando mais com outro tipo. Isso é bem legal, assim. Queria saber assim um pouco como que você acha que deveria ser o caminho para encontrar um terapeuta? Porque comigo eu já te adianto que sempre foi por indicação. Antes até de internet e de Google e tudo mais, era a indicação, era alguém que fazia algo que me explicava o que era e acabava achando profissional. Como que você vê isso? Comigo também. Indicação, e eu acho que é bastante importante, apesar da indicação,
é você ir conhecer o profissional e conversar com ele. Porque, como você comentou, né, existem muitos estilos, existem muitas linhas. Aí a gente tem as terapias tradicionais, as complementares, as alternativas, que existe uma diferença também entre elas, né? Que geralmente a tradicional é essa que a gente conhece de consultório, um pouco mais conectada com a medicina. As alternativas são quando você não tem um tratamento médico te acompanhando e você só tem essa outra terapia. Por exemplo, pessoas que às vezes estão com alguma dor muscular, não vai ao médico para pegar uma receita, mas ela vai num massagista, vai fazer uma acupuntura, ou seja, ela prefere um tratamento alternativo, que não tem conexão direta com uma indicação médica, essa medicina tradicional que a gente conhece. E as complementares, que é quando as coisas caminham juntas, né? Você tem ali todo o seu cuidado de ir ao médico quando você sente uma necessidade, mas também você usa muito dessa alternativa como prevenção. Conheço muitas pessoas que fazem, né, terapias energéticas, o reiki, até a mesa radiônica, ou mesmo a acupuntura, como forma de prevenção de estresse, prevenção, né, de que seu corpo não fique ali desenergizado. E além de conhecer tudo isso, eu acho que é importante nessa busca, né, além da indicação, você conhecer o terapeuta e ter essa empatia com ele. Porque ele pode, de repente, ter uma técnica ou uma linha de trabalho que ou não vai atender a necessidade que você tem naquele momento, de acordo com ou o seu problema ou com o seu estilo de ser, né? Como você trouxe muito bem, tem terapias que trazem reflexões, tem outras que já trazem coisas, né? Isso, um bem-estar, uma coisa mais diferenciada. Então, eu acho que isso tudo tem que ser avaliado quando você procura um terapeuta. Então, a empatia, se aquela técnica é adequada para tanto o seu estilo de vida, o seu estilo de ser, quanto para o problema que você está passando. E eu vejo, assim, hoje atuando como terapeuta, eu sinto que essa avaliação também cabe por parte do profissional. Né, de quando a pessoa vem nos procurar, isso já aconteceu até com a gente, que a pessoa vem interessada em uma técnica e conforme você conversa com ela, você entende qual é a questão e a dor que ela está trazendo, você consegue direcioná-la a uma outra técnica. Né? E eu acho que isso tem que ser muito sincero por parte do terapeuta. Muito bom. Eu estava pensando aqui enquanto você comentava que a gente tem uma possibilidade tão grande de opções que às vezes é difícil você acertar logo de primeira. E acho que isso é uma coisa legal também para comentar, porque eu lembro que dentro desse caminhar que eu tive, quando eu estava procurando um psicólogo, na época era um psicólogo que eu queria, e eu identifiquei que eu queria, porque eu tinha uma dor muito grande, que eu queria olhar para ela e elaborar e falar sobre ela. Eu tinha uma necessidade de falar sobre essa dor, mas eu não queria ficar escutando o conselho da mãe, o conselho da amiga, da irmã, porque as pessoas que nos querem bem acabam, muitas vezes, ou dando conselhos, ou passando a mão na cabeça, e naquele momento, eu queria realmente uma ajuda profissional, porque eu sentia que era uma dor maior. E aí, eu penso que até chegar num profissional, podem existir aí algumas pesquisas a serem feitas, não só a do Google, da indicação, mas por conta de empatia. Como que você vê isso? Eu concordo, Fran. Eu também tive dificuldade, né? Não foi de primeira que eu acertei um terapeuta, porque existem linhas diferentes, né, de terapias. E eu acho que é muito válido, né? Por isso que eu penso não só essa pesquisa Google, e marcar uma sessão mesmo. Marca, vai conversar com a pessoa ali, olho no olho, né? Hoje em dia a gente está um pouquinho aí com essa restrição da quarentena, mas logo tudo isso vai passar.
marque online, que seja, né? Mas não deixe de fazer isso. Eu acho que essa etapa é muito importante. Né? Como quando você vai comprar uma casa ou um carro, você não compra o primeiro que você vê. Né? Com a terapia é tão importante quanto, porque você está falando de você mesmo, do cuidado com você, com as suas emoções, com a sua mente, é a sua vida que está em jogo. Porque do mesmo jeito que um terapeuta ele pode te levar, né, quando existe essa empatia, a conexão, ele te leva para um outro patamar de vida, né, trazendo ali uma melhora para as suas emoções, às vezes até te ajudando a superar doenças físicas, se não tiver essa conexão, se a coisa não estiver bacana, pode dar o contrário, né, dar ruim, como a gente fala. Né? E isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que fazer essa busca. Eu entendo que as pessoas, quando elas estão querendo um profissional para ajudar, elas têm pressa, né? Porque está doendo, machuca, e você quer se livrar logo dessa dor. Mas é importante esse processo de bater o papo com o profissional, entender qual que é a linha dele, se aquilo faz sentido para você, pesquisar um pouco das linhas, né, que nem você falou, terapeutas junguianos, tem outros que são mais freudianos, enfim, existe uma série de linhas. Se você quiser pesquisar sobre isso, qual é a diferença entre elas, a diferença do psicanalista, do psicólogo, do psiquiatra também, é importante. Né? Porque às vezes o seu problema, tem muita gente que eu vejo indo para psiquiatra, mas não precisaria, sabe? Não é um problema psiquiátrico. De repente ali um pouco de terapia, uma energização, a pessoa já estaria ali com uma saúde mental, uma saúde emocional muito melhor. Você está até comentando isso, e eu até faria uma sugestão, pegando um caso como esse que você está comentando, que às vezes a pessoa pode até fazer um híbrido. Então, tá com algo que está pesando, está incomodando, pode fazer algo mais alternativo para aliviar, e daí, com um pouco mais de bem-estar, um pouco mais de tranquilidade, aí pode, com mais calma, procurar um profissional para apoiar na elaboração, para apoiar no desenrolar, que daí pode ser, ou que nem a gente, no nosso caso aqui, vai ser uma coisa pontual, uma constelação. Não, quero realmente dar uma revisitada com mais profundidade, vai na psicologia. Então, e antes disso, por que não? Um floral, uma energização, uma cromoterapia, que nem você comentou há pouco, algo para dar um bem-estar. Às vezes, uma massagem que a gente se permite receber já traz aquele alívio no corpo. Eu sou uma que faço até o preventivo com massagem. Já vou lá, Regiane me atende, faço um preventivo, o corpo já fica bem mais equilibrado, toxinas vão embora, pronto. Já conseguimos seguir e olhar a vida já de outro jeito, porque já ficou um pouquinho mais leve. Então, acho que também tem a opção do híbrido, não precisa ser tão categórico. Porque você até falou de demora, e o fato é, quando a gente começa no autoconhecimento, vai demorar, porque são várias camadinhas, né? Uhum. Sem dúvida, Fran, essa dica é excelente. Eu também compartilho dessa, eu uso muito as terapias integrativas e alternativas como forma de prevenção, né? A massagem, a meditação, yoga. E eu acho que a gente também não pode esquecer que a qualidade de vida num todo, né? A nossa alimentação, ela afeta as nossas emoções, o quanto de água que a gente bebe, exercício físico, as pessoas com que você se relaciona, tudo isso influencia também. Né? Então, se você sentir que você não está bem, comece essa busca, né? Comece a olhar um pouquinho para isso, e só que não fica restrito somente a uma alternativa ou outra. Eu acho muito bacana explorar realmente. E combinar, né? Fazer um combinado, que isso pode ser interessante, assim. E eu acho legal a gente comentar um pouquinho dos nossos serviços. Não vamos entrar, acho que
no detalhe de cada um, a gente vai até fazer aí um papo para explicar um pouco mais, mas o nosso guarda-chuva hoje, existe uma ideia de incrementá-lo, mas hoje ele tem terapias energéticas vibracionais, que é para elevar, então, essa frequência, fazer uma harmonização, e aí a gente está falando de radiestesia, radiônica e o próprio Reiki. E tem uma linha mais do diagnóstico, que é a constelação sistêmica, tanto aí pessoal quanto para a empresa, onde aí a gente vai atuar no diagnóstico. E tem a linha da psicoterapia holística, certo, Joyce? Isso mesmo, Fran. Que é uma linha que a gente bate um papo com a pessoa, como uma sessão terapêutica mesmo, mas ali se identificado a possibilidade de trazer alguma ferramenta para dentro dessa terapia, dessas conversas, a gente sugere também para o paciente, né, se ele sentir à vontade. Essas integrações, eu acho que elas são muito importantes, porque acelera o processo da pessoa. Muitas pessoas que a gente conhece fazem terapia mais tradicional com psicólogos e, vez ou outra, fazem uma sessão de constelação. Né? Muitos psicólogos, inclusive, são consteladores, né? E sugerem para os seus clientes, seus pacientes, que seja feita ali uma sessão para dar uma acelerada, né? Porque a gente está ali mexendo com a questão do inconsciente, e se for depender só daqueles 50 minutinhos de cada semana para você ir um pouquinho mais fundo, pode ser um trabalho mais longo, né? Mais longo, mas muito bom e muito importante, porque você também vai ali no timing, né, da pessoa. Ela vem trazendo as informações conforme o tempo dela, conforme ela seja capaz, né, seja possível para ela ir olhando para essas dores, né? E eu acho que talvez seja interessante também a gente trazer para o pessoal essa diferença, né? A constelação sistêmica, a radiestesia, até a terapia do som que nós temos também, elas são terapias breves, porque elas são pontuais. Né? Ela é breve por quê? Porque você faz em apenas uma sessão, né? A gente olha uma dor específica da pessoa que chegou até nós. Porém, os efeitos dela são de longo prazo, né? Já a terapia mais convencional, que é a psicoterapia, ela já é uma terapia longa, né? Por conta desses encontros semanais, isso vai depender muito de como as coisas vão acontecendo ali com a pessoa, como ela vai reagindo com todo esse autoconhecimento que ela vai adquirindo, né? E às vezes em 1, 2 sessões você já tem bastantes insights para ir trabalhando ao longo dessa caminhada com o profissional que está te acompanhando. Então, nosso guarda-chuva... É isso aí. Você sabe que você falou isso e eu achei engraçado aqui, queria comentar com o pessoal que está ouvindo, que a minha preocupação no início, quando eu cheguei lá na psicóloga, e aí eu fiz essa entrevista inicial, gostei muito dela, mas eu não conhecia nada, porque eu tinha feito só aquela vocacional, que era um pacote fechado. Aí eu perguntei, a minha grande preocupação era o tempo, porque eu falava assim, eu escutava muito as pessoas dizendo que se fica dependente da terapia. Eu morria de medo disso, eu falava, não quero ficar dependente de nada na minha vida, eu vou ficar dependente de alguém, de um profissional, não. E aí eu fiz essa pergunta, eu falei, olha, mas demora? E aí ela me olhava, ela falava, depende, o que a gente vai olhar, e eu falava assim, não, é porque... Aí eu tive que falar, eu não aguentei, eu falei, olha, é porque eu escutei que existe uma dependência, e eu quero saber se isso é verdade. Então, de quanto tempo a gente está falando, né? E eu achei muito simbólico quando ela me devolveu com o exemplo. Ela falou, olha, é assim, você está vindo aqui para fazer uma arrumação geral na sua casa. Então, nós vamos fazer essa arrumação. E pronto. Só que pode ser que quando a gente começou a fazer uma arrumação, você teve necessidade e sentiu vontade de olhar o guarda-roupa e já selecionar as roupas para arrumar, para doar, para lavar. Aí a gente vai pegar e vai começar a olhar o guarda-roupa. E pode ser que daí você se interesse em olhar as gavetinhas, ou seja,
não é uma dependência, como eu escutava falar, e nem o longo ou o curto, porque isso também é muito subjetivo, mas é até onde você quer ir. E isso eu acho legal trazer, porque quando você começou a comentar, deu até vontade de dar risada aqui, porque eu lembrei eu escutei ela falar, mas a minha preocupação era fazer essa pergunta para ela do tempo. E quando ela me falou desse símbolo de casa, armários e gavetas, ficou muito claro para mim. Ah, então tá bom. Então vai do quanto eu quiser investir nisso, nas reflexões, e depois eu percebi que você pode sozinho seguir e depois só ir lá como um apoio, então não precisa ser algo tão constante. Então, realmente é uma jornada, o que é muito legal, né? Uhum. É excelente, esse seu exemplo é perfeito. É exatamente isso, né? Conforme você chega ali em cada ponto, tem pontos que dá vontade de você explorar muito mais, porque é uma novidade para você. Você fala, nossa, eu não sabia que eu tinha esse comportamento, eu não sabia que eu tinha essa potencialidade, essa capacidade, então eu quero explorar um pouco mais isso. E o terapeuta está ali para caminhar com você nessa jornada mesmo, né? De tentar trazer para você talvez um olhar que você ainda não teve, trazer uma reflexão. Então, realmente não dá para falar de tempo, né? E aí eu acabei me lembrando que a primeira terapia que eu fiz por conta da questão da ansiedade, eu tive alta da terapeuta, né? E eu fiquei muito encucada, assim, que ela tinha me dado alta. É que você falou da dependência, né? Eu me lembrei dessa história. E eu perguntei para ela, assim, mas você tem certeza, né, que você está me dando alta? Tipo, eu não preciso vir mais. Ela falou, não, já estou percebendo que você está bem estabilizada, está conseguindo lidar com as suas questões e tudo mais. E para mim foi um choque ela ter me liberado. Justamente porque eu ouvi as pessoas falarem, olha, faz 15 anos que eu faço terapia, faz 12 anos que eu faço terapia, e fazia só 2 anos que eu estava lá. E aí eu fiquei até encanada pensando assim, tipo, nossa, será que ela desistiu de mim? Será que eu não tenho mais jeito? Né? Mas mesmo levando esse questionamento para ela falou assim, não, já, tranquilo. E de fato, meu processo foi bem de boa, assim, daí para frente. Ela me ajudou muito, né? E hoje em dia eu faço terapia, né? Por conta até dos atendimentos, né? Que o bom terapeuta é aquele que faz terapia. Então, eu faço até para me auxiliar, porque a gente ouve muita coisa, a gente tem contato com muitas realidades bem diferentes das nossas, e esse conteúdo eu tenho que saber lidar com ele. Então, nada melhor do que um profissional para me ajudar a olhar para tudo isso. Ah, com certeza, né? Acho que a troca que nós duas temos dos nossos atendimentos, a elaboração disso, o apoio com outros profissionais, porque no fundo é uma grande corrente, muito integrado, então faz total sentido. Excelente. E eu acho que a gente acabou até dando já bastante conteúdo. Não sei se você quer, de alguma forma, dar uma resumida aí para a galera, pontos de atenção, ou se o pessoal escutando o vídeo aí já foi suficiente. Eu acho que como resumão a gente pode deixar, né, a dica principal, eu acho que sempre, né, não está bem, procure ajuda, vai procurar essa ajuda, busque se informar, né, veja a empatia que você vai ter com esse terapeuta, procure se informar sobre diversas técnicas que existem para essa dor que você está sentindo e, se for possível, fazer aí um combo, principalmente em relação à questão energética, é importante, né, não só cuidar do nosso físico ou do nosso mental, mas as nossas energias, elas envolvem aí também, colaboram para que a gente tenha um bem-estar, né, e o básico, né, comer bem, beber água, dormir bem, e o nosso corpo fala com a gente, né, sentiu alguma coisa diferente, sentiu uma dorzinha, uma insônia, uma inquietação, é o corpo conversando com você. Então, dá uma olhadinha nele, trata ele com carinho, né, que dizem, né, o seu corpo é seu templo, então cuida dessa casa que te abriga nessa existência. É isso aí.
E se quiser trocar mais figurinhas a esse respeito, que alguma dica, conta com a gente, deixa nos comentários, manda um direct, que a gente vai ter prazer enorme em ajudar, independente da gente atender ou não, porque a gente conhece pessoas excelentes e se quiserem trocar uma figurinha, estamos disponíveis, tá bom? Acho que é isso. E sabe que me surgiu uma curiosidade para quem está assistindo a gente, deixar nos comentários se você faz esse combo de terapia mais tradicional com essas terapias alternativas, integrativas. Conta pra gente como que é para você. Ai, vai ser legal, gostei. Ótimo, boa ideia. Legal, então, obrigada, pessoal. Obrigada, Fran. Até mais, até a próxima. Tchau.